Canto 4. Dante recupera os sentidos e já se encontra não propriamente no inferno, mas no limbo, onde se encontram as almas dos virtuosos que não sofrem pena, mas não podem ser beatificados por não terem recebido o batismo. Dessa condição participam os grandes vultos da antiguidade clássica, entre eles o próprio Virgílio, que, separados da turba anônima, habitam um nobre castelo, chegando ao qual Dante vê se aproximarem 4 vultos que vêm saudar a volta de Virgílio. São eles, Homero, Horácio, Ovídio e Lucano, que logo aceitam Dante em seu grupo, promovendo-o a sexto entre tanto saber. Após ter encontrado diversas grandes figuras da antiguidade, Dante retira-se com Virgílio e se dirige para o segundo círculo do inferno. Rompeu o profundo sono em minha mente, um trovão que me fez estremecer como quem é acordado bruscamente. E com o olhar repousado, a volver em torno atento, buscava os sinais do lugar que eu queria reconhecer. É que estava nas bordas abissais desse profundo fosso doloroso que acolhe o eco de infinitos ais. Tão escuro era aquilo e nebuloso que por mais que eu fincasse o olhar a fundo, o que eu visse restava duvidoso. Vamos descer agora ao cego mundo, disse o guia, posto em certo turbamento. Serei primeiro e tu serás segundo. E eu, que a sua palidez estava atento, tornei. Como irei eu, se tu hesitas, que sóis aos meus receios dar alento? E ele, a angústia das gentes derrelitas que aqui estão é que o rosto me ensombreia de piedade, que medo tu acreditas. Vamos, que a longa via nos esporeia. E ao círculo primeiro proceder, me fez que o abissal poço rodeia. Sons aqui eu não pude perceber de pranto, só suspiros, mas bastantes para aquela aura eterna estremecer. Só mágoa era, sem penas torturantes, que fazia a turba imensa suspirar de homens, de mulheres e de infantes. Meu mestre a mim, não te ouço perguntar que espíritos são esses que tu vês. Eles, te explico antes de mais andar, não pecaram, mas não têm validez. Sem batismo, seus méritos, e isto faz parte dessa fé na qual tu crês. E os que tenham vivido antes de Cristo não adoraram Deus devidamente, e eu dessa condição também consisto. Somos por essa causa, essa somente, perdidos, mas nossa pena é só esta, sem esperança ansiar eternamente. Pena senti por sua palavra mesta, imaginando a gente de valor, que nesse limbo assim suspensa resta. Dize-me, mestre meu, dize, Senhor, perguntei-lhe, buscando meu sustento para aquela fé que vence todo error. Salvou-se alguém por seu merecimento ou de outrem, sendo após beatificado? E ele que percebera o meu intento. Era eu ainda novo neste estado, quando aqui vi chegar alguém potente, de signos de vitória coroado. A alma do nosso primeiro parente levou-nos junto com seu filho Abel, Noé e Moisés, legista e obediente, Davi e Abraão, patriarca e Israel com o seu genitor e os dele nados, e por quem tanto labutou, Raquel. E muito mais, então, beatificados. Espíritos humanos, antes dessa uma ocasião, nunca foram salvados. Mesmo falando, não paramos nessa selva que atravessamos todavia. Digo, a selva de espíritos espessa. Não tinha percorrido longa via, depois do sono, quando vi um clarão que das trevas um vasto arco vencia. E logo esse local deu-me a noção, pelo que eu podia ver de longe e em parte, de ser de honrosa gente a habitação. Mestre, inquiri, que honras ciência e arte, e estes quem são? Dos quais tanto aparece o valor, que dos mais faz que os aparte? E ele explicou. Aquele que merece em sua vida mortal ser distinguido, graça adquire no céu que o favorece. Logo um chamado foi por mim ouvido. Honrai o nosso poeta eminente, sua sombra volta que tinha partido. Ao final desse apelo veemente, de 4 grandes sombras vi a chegada. Seu semblante nem triste nem contente parecia.
Logo ouvi do guia a chamada. Olha o que vem à frente qual decano, dos outros 3 segurando uma espada. Ele é Homero, poeta soberano. O satírico Horácio junto vem. Terceiro é Ovídio e último Lucano. Desde cada um deles detém os mesmos dotes com os quais fui saudado. Recebo sua honraria como convém. Assim o belo grupo vi formado, da escola do Senhor do excelso canto, cujo voo, como d'águia, é incontestado. Longo foi seu colóquio, e entretanto acenavam a mim, e eu vi o prazer no sorriso do mestre meu, porquanto o privilégio iriam me conceder da acolhida na sua comunidade. E assim fui sexto entre tanto saber. Juntos andamos para a claridade num colóquio que é bom se o não revelo, tão como o foi em sua oportunidade. Logo chegamos a um nobre castelo, de altos muros, em sétupla clausura, também cercado de um arroio belo, que atravessamos como terra dura. Depois, entrando sob 7 arquitraves, viemos a um prado de fresca verdura. Vimos gentes aí, de tardos, graves olhares, mas prestígio em sua expressão. Falavam raro, com vozes suaves. Depois mudamos nossa posição, para um posto aberto, luminoso e alto, de onde de todos tínhamos visão. Sobre o verde que dava-lhes ressalto, os espíritos vimos sobranceiros, dos quais, só de os ter visto, ainda me exalto. Electra vi com muitos companheiros, desses, Enéas, Heitor reconheci, César armado de olhos rapineiros, Camila e um pouco apartada dali, Pentasileia, e sentado, o latino, com sua filha Lavínia também vi. Vi aquele Brutus que expulsou Tarquínio, Lucrécia, Júlia, Márcia e a proverbial Cornélia, e só, apartado, o Saladino. Olhando um pouco à frente, vi o imortal mestre de todo homem de saber, sentado em reunião filosofal. Honrarias todos vão lhe oferecer. Sócrates vejo entre eles e Platão, mais próximos que os outros ao entreter. Demócrito, que o acaso faz razão do mundo, e Anaxágoras e Tales, Empédocles, Heráclito e Zenão. Dioscóride, que as plantas deu a vales, e Túlio, Lino, Diógenes e Orfeu. Sêneca, que indagou do mundo os males. O geômetra Euclides, Ptolomeu, Hipócrates, Avicena e Galeno, e Averroes, que o comentário nos deu. Não posso retratar todos em pleno. Assim, quando me impele o tema ingente, vezes o fato eu do relato alieno. Ora, dos 6 restamos 2 somente, e para outra via meu mestre me conduz, desta, serena, a outra aura tremente, e chego aonde nada mais reluz. Notas. No verso: quando aqui vi chegar alguém potente. Cristo, ao ressuscitar, esteve no inferno para buscar e levar consigo para o céu as almas de diversos personagens bíblicos e de grandes nomes da antiguidade pagã. No verso: Camila, e um pouco apartada dali, Pentasileia, e sentada ao latino com sua filha Lavínia também vi. Camila, guerreira etrusca que combateu Enéas. Pentasileia, rainha dos Amazonas, morta na guerra de Troia. Latino, rei etrusco do Lácio, cuja filha Lavínia desposou Enéas. No verso: vi aquele Brutus que expulsou Tarquínio, Június Brutus, que desapossou Tarquínio, o soberbo, último dos 7 reis de Roma. No verso: Cornélia, e só apartado o Saladino, sultão do Egito no século II depois de Cristo. No verso: mestre de todo homem de saber, refere-se a Aristóteles. No verso: Demócrito, que o acaso faz razão. Para Demócrito,
o mundo surgiu da combinação casual de átomos. No verso, Dioscóride, que as plantas deu a vales. Dioscóride, médico grego do século I depois de Cristo, estudou as qualidades de plantas medicinais. No verso, e Averroes, que o comentário nos deu. Averroes, filósofo árabe do século II depois de Cristo, autor de um comentário sobre a obra de Aristóteles, por ele traduzida.